Olá pessoal, estamos aqui para mais uma semana com vocês. A gente está estudando Sociologia do Trabalho, que é um tema que que vai ser o tema do trimestre. Tá? Quando a gente vai analisar a Sociologia do Trabalho, a gente tem que pensar sempre num tripé. Tá? A gente vai ter uma dimensão social, uma dimensão política e uma dimensão especificamente de organização do trabalho ou de organização do sistema produtivo. Tá? Essas três coisas caminham sempre juntas. Então ele é um tema complexo. Quando a gente estudar a sociologia do trabalho, a gente está fazendo o quê? A gente está partindo da organização do trabalho para entender a sociedade. É uma forma de entender a sociedade, é um recorte da sociedade. Tá? Por que a gente faz isso? Quando a gente estuda lá no primeiro ano a sociologia, a gente tem que entender uma coisa que não tem como estudar toda a sociologia, porque a sociedade é uma coisa muito complicada, ela tem muitas dimensões, Tudo aquilo que envolve interação entre duas ou mais pessoas é a sociedade, então ela tem inúmeras dimensões. Como ela tem muitas dimensões, a gente tem que fazer escolhas para compreender as coisas, porque se a gente tentar entender tudo por todos os lados, a gente fica maluco. Assim, realmente não, a gente como ser humano tem muito pouca capacidade de fazer isso. Então, como não dá para fazer isso, a gente tenta organizar as coisas, reduzindo um pouco o nível de complexidade através do foco. A gente limita um pouco a nossa análise a partir de uma perspectiva ou outra para entender a sociedade a partir de um ponto de vista. Então, a gente está partindo de um ponto de vista e entendendo como que ela funciona. Quando a gente começa a analisar a sociedade a partir da sociologia do trabalho, é isso. A gente está partindo da organização do trabalho para entender a sociedade, entendeu? Algumas dimensões da sociedade. E a gente vai entender, a partir da organização do trabalho, a sociedade, a forma com que a sociedade se organiza e a forma com que as dimensões institucionais da sociedade funcionam, que é a política e a economia. Como é que a política e a economia daquela sociedade se organizam. Então, a partir do modo como o trabalho está constituído, vamos pegar uma época específica, vamos pegar o antigo regime, que é o feudalismo. A partir do feudalismo, do modo de produção servil, do modo de produção feudal, a gente consegue entender a sociedade daquela época. A gente vai ter uma relação tradicional muito forte, tem uma tradição que determina as classes sociais das pessoas, isso gera nenhuma mobilidade social, quem é camponês vai morrer camponês, quem é comerciante morre comerciante, quem é nobre morre nobre. Não existe alteração social naquela sociedade. O trabalho é muito artesanal, O trabalho da sociedade feudal é um trabalho rural, artesanal, que as pessoas aprendem os seus ofícios a partir de uma tradição familiar, uma família de sapateiros, o filho é sapateiro, então vai aprendendo ali dentro das corporações de ofício, Então as pessoas, quem faz casas, aprende dentro das corporações de ofício, a fazer casas, a fazer prédios, e assim vai se desenvolvendo ali dentro. Então, acaba tendo esse tipo de relação. Quando a gente entra, e o nosso grande foco aqui com a sociologia do trabalho, ela inicia, digamos assim, no século XVIII com a Revolução Industrial, ela inicia com os estudos sobre a Revolução Industrial, basicamente, e aqui tem a figura central do Karl Marx, que eu acho que é um dos autores mais importantes, porque ele é o primeiro, digamos, que a gente pode dizer que tem um trato sociológico. Marx não era exatamente sociólogo, ele é muito além de um sociólogo, porque ele tem a dimensão de economista, de sociólogo, de professor, então ele tem algumas dimensões, e político, tem uma dimensão política também, então ele é filósofo também, então ele tem historiador, enfim, ele tem várias dimensões, ele nunca se restringiu a um campo do saber, mas ele é uma das primeiras pessoas a fazer um estudo com características sociológicas sobre a organização do trabalho. Então, ele é um marco deste processo. E enquanto marco deste processo, ele vai pensar a partir da organização do trabalho, a partir das classes sociais e organização do trabalho, como a sociedade se comporta.
Então, quando a gente analisa a sociedade do século XVIII, né, que é a sociedade que ele estava se dedicando ali, né, que ele estava pensando, porque o Marx tem esse interesse de entender essa transição da sociedade feudal para a sociedade industrial e os efeitos e as alterações da sociedade industrial, né, aquilo que ela produziu de diferente e como ela estava sendo mantida, né, como é que a sociedade industrial que se constituiu, ela se reproduzia, né, como é que ela se mantinha no poder. A gente tem uma série de alterações aí. E quando eu falo uma série, é muitas mesmo. Assim, a gente tem uma ascensão do individualismo, só que é um individualismo de classe, né? Quem era indivíduo nessa sociedade, que era considerado indivíduo, eram os donos dos meios de produção, ou seja, as pessoas que eram os empresários. Os trabalhadores de fábrica, eles eram vistos como peças descartáveis, tá? Esse era o modo de ver as pessoas nesse contexto. Então, quando a gente pensa, eles eram mais eles não eram indivíduos, né? Eles eram peças, assim, eles eram um conjunto de pessoas que era vista como descartável mesmo. Se esse aqui morrer ou não funciona, não conseguir trabalhar mais, eu demito e contrato outro no lugar e tudo segue. Por quê? Com a ascensão das máquinas, a gente tem uma série de alterações dentro da organização do trabalho. Uma delas é a seguinte: o principal da indústria com maquinário é a máquina, não é o trabalhador. Porque a máquina executa as ações de construção. Só que para a máquina executar as ações de construção, ela precisa que tenha indivíduos no meio do caminho que façam ações muito simples, mas que mantenham o processo produtivo funcionando. E essas pessoas, como a ação é muito simples, é muito rápido treinar ela e colocar ela para trabalhar naquele lugar. Botar uma outra pessoa para trabalhar ali. Então as pessoas são bem descartáveis, né? As máquinas não são descartáveis. As máquinas são caras, é difícil de fazer. Só que aí também começa a surgir outra questão. Para que existam máquinas, tem que ter pessoas que criem as máquinas. Então começa a surgir o apreço ao conhecimento, né? A ciência. Então, porque a ciência, ela acaba sendo a economia acaba sendo codependente dos processos de criação científicos, que é até hoje, né? A sociedade, a economia só é dinamizada a partir da construção de novas tecnologias. Cada época se vai construindo novas tecnologias, isso vai dinamizando a produção econômica, né, dos países. E hoje a gente está aqui, né, por exemplo, o fato de a gente estar aqui online, conversando, né, eu trazendo essas informações para vocês, isso parte de uma produção tecnológica que existe, né? Não existe organização do trabalho sem, né, produção tecnológica também. Então, essas coisas estão associadas. E isto vai reorganizar a sociedade em diversos pontos, né? Quando a gente está falando de revolução industrial, a gente está colocando justamente o surgimento de uma perspectiva em que a ciência acaba sendo supervalorizada, né? De valorização do conhecimento, do progresso, né? Essa ideia do positivismo, de um progresso contínuo humano, ela acaba sendo muito, muito, muito forte dentro da sociedade, sobretudo europeia, tá? Então, tem uma obra que eu acho emblemática, acho que eu já citei para vocês, que se chama As Cidades e as Serras, que é do Eça de Queiroz, que é é um livro bem fininho, que é absolutamente fabuloso para entender isso, né? O Eça de Queiroz, ele faz um contraponto, né, entre a vida no campo e a vida na cidade, e esse ímpeto de conhecimento, progresso científico que a vida da cidade traz, em contraposição a uma vida simples, né, porém mais feliz no campo. O Eça de Queiroz é um conservador, né, do ponto de vista de valores, e ele é um cara que valoriza muito o campo, né, essa vida mais tranquila, uma vida estável. Então ele faz uma contraposição, né, entre a vida no interior de Portugal, né, no qual o personagem principal vivia, lá na região serrana de Portugal, e na vida em Paris, né, que Paris, né, nesse contexto aí do século XIX, é o centro cultural do mundo, né, digamos, o lugar mais... Se a pessoa quisesse adquirir conhecimento, adquirir compreensão de mundo, né? A cidade, digamos, mais cosmopolita do mundo era, assim, das artes e tudo mais, o conhecimento, era Paris disparado, né? Então, a cidade mais requintada, né, digamos assim. Então, as pessoas de Portugal iam todas para Paris, não só para Portugal, né, do mundo inteiro ia estudar em Paris. Era muito comum, quase todo mundo sabia francês nessa época, para ir para Paris
estudar, aprender, enfim, se ter uma formação exemplar e tudo mais. Então, essa obra ele vai mostrar isso, que é o ponto que a gente está tentando trazer aqui, né? Esse positivismo, né? Essa ideia de progresso individual, que eu tenho que me aperfeiçoar, que eu tenho que melhorar, que é muito eu, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser o empreendedor e tudo mais. Esta ideia, ela está diretamente associada a uma perspectiva ideológica constituída a partir da Revolução Industrial. Por quê? Esta perspectiva era a lógica de operação dos detentores de meio de produção, né, dos donos das empresas, e eles aplicavam isso não só como um discurso, mas aplicavam assim. Então, eles tinham essa ideia de que eles teriam que estar o tempo inteiro estudando, se aperfeiçoando, porque a vida é uma espécie de... a vida dentro dessa sociedade é entendida como uma espécie de luta, de uma competição contínua em que só o mais apto sobrevive, que é uma ideia de darwinismo social, tá? Essa ideia de darwinismo social, né, que o mais forte sobrevive, é bom sempre frisar, isso não tem nada a ver com Darwin, tá? Embora tenha o nome de darwinismo social. Essa é uma ideia do Spencer, que é um outro filósofo inglês, tá? O Spencer que traz essa do mais forte sobrevive, né? Darwin, né, o princípio de seleção das espécies de Darwin é o mais apto não necessariamente é o mais forte, mas é o que conseguiu se adaptar mais ao sistema, é o mais adaptável, né? O Spencer não, ele vai colocar nesses termos, ele faz uma leitura do Darwin, né, e coloca nos termos do que o mais forte sobrevive. O que é o mais forte? É aquele que tem mais conhecimento, é aquele que tem mais capacidade, é aquele que está mais preparado, aquele que estudou mais, aquele que ganhou um estofo, né, de conhecimento e de capacidades maior que os outros. Tá? Essa é a ideia de desenvolvimento para ser cada vez mais forte, para que a pessoa seja mais competitiva e tal, é um princípio ideológico das classes dominantes, né, das classes que organizam a economia, e é um pensamento das classes que dominam a economia para as classes que dominam a economia. Como eu falei, as classes mais subalternas, né, os trabalhadores do chão de fábrica, eles não eram tratados como indivíduo e eles não se consideravam indivíduo também. Isso é um ponto bastante importante, né? Neste contexto histórico, as pessoas das classes populares, elas se entendiam como grupo. Então, essas individualidades que a gente tem, essas singularidades e características e personalidade, elas não pertenciam de forma muito expressiva às classes mais baixas. Eles tinham uma concepção de classe muito forte, uma concepção de coletivo. Enquanto as classes dirigentes, embora fosse um grupo coletivo, eles tinham uma concepção de grupo muito menor, né? Embora eles reproduzissem vários discursos iguais, né? Então é interessante isso, essa diferenciação, tá? A partir dessa organização, a partir da forma de organização do trabalho, a gente consegue entender como essa sociedade da Revolução Industrial era extremamente desigual, né? Existia um apartheid social, literalmente, né? A classe dirigente, ela estava bastante distante da classe mais pobre, né? Bastante distante, elas eram... Tem um filme, né, que eu sempre gosto de citar, que mostra a questão das migrações e tudo mais, que é Gangues de Nova York, né? Que, se vocês prestarem atenção, virem, porque o filme do Leonardo DiCaprio, então, é um filme bem legal, bem violento também, mas é bem legal. Gangues de Nova York, fica bem evidente na forma de organização da cidade a separação dela. Se vocês assistirem o filme, vocês vão ver que o local onde mora ali as gangues de Nova York, né, era uma região muito pobre, né, uma região com bastante violência, pobre, miserável, com todo tipo de desgraça, assim, de gente se matando, prostituição e tudo que vocês possam entender, né, de coisas relacionadas à degradação humana. E na região rica era o paraíso, né? Porque existia um apartheid social mesmo, e as pessoas que eram pobres e tudo mais, elas não poderiam entrar nessas regiões mais ricas da cidade, né? Isso não era permitido para elas, né? Porque realmente existia uma segregação, uma ideia de eugenia, né? A ideia de eugenia que a gente vai ter no nazismo, né? Ela surge nesse contexto, ela vai surgir dentro desse contexto de Revolução Industrial, tratando essa ideia de classe dirigente e povo, né?
Conforme o tempo vai passando, isso vai deixando de ser interno à sociedade, né? E vai se tornando com os outros, né? Aí se constitui uma ideia de eugenia, né, em relação a outros povos, né? E depois o ápice da eugenia foi com o nazismo, que foi uma ideia de que só os alemães eram superiores, eles podiam destruir, detonar qualquer outro povo, inclusive europeu, né? Essa foi a grande... Esse é um outro tópico, né, do que a gente pode... Eu daria uma aula extra, na verdade, que é o desenvolvimento da ideia de eugenia desde do Renascimento até o seu ápice, digamos assim, no nazismo, né? Ela tem uma organização histórica, tá? Para isso acontecer, tá? Mas isso é um outro tópico, né? Mas nesse processo a gente acaba tendo isso também, né? Essa ideia de apartheid social, né? De segregação social de classes diferentes, de uma organização social completamente diferente, colocada como a classe dirigente tendo uma ideologia feita dela para ela e que no fundo beneficiava ela também, né? E apartando, né, alienando as pessoas das classes mais baixas de ter acesso não só à ideologia como a condições de existência melhor, né? A pessoa nascia pobre, morria pobre, enfim, era essa condição de existência que existia ali. E claro, tudo isto, né, toda essa organização, ela está também diretamente relacionada à organização do Estado. Essa organização do trabalho ela é legitimada pelo Estado, como ela é sustentada pelo Estado. Então, o Estado, ao mesmo tempo que ele endossa essa organização, ele diz, ele é aquele que vai manter por um grande período de tempo que essa organização social seja desse jeito e não se altere. Como que ele faz isso? Simples, criando leis, né? Criando leis, criando uma série de mecanismos sociais para isso, né? E dentre os mecanismos sociais, obviamente, que a gente acaba tendo uma série de concepções relacionadas à ordem social, né? Aquilo que é considerado adequado ou ideal para a sociedade, né? Isso tudo é constituído do ponto de vista legal, né? Porque, vejam, como acaba tendo, nesse período, se constitui a busca pela felicidade, né? Isso acaba sendo uma pauta, né? É neste momento da Revolução Industrial que se coloca, socialmente falando, que se deve buscar a felicidade está relacionada à riqueza. Então, eu ser bem-sucedido no meu negócio, ganhar muito dinheiro, significa que eu sou feliz, tá? Esse discurso que organiza as coisas desta forma surge nesse contexto, e a busca para a felicidade, do ponto de vista social, ela estabelece aquilo que é bom e o que é ruim, né? Ou seja, aquilo que é bom à construção da minha felicidade, ela é legitimada pelo Estado, e aquilo que é considerado ruim à minha felicidade é condenado pelo Estado, ou seja, as pessoas vão presas em função daquilo. Então, o que é bom? A pessoa ser produtiva, trabalhar, estudar, né? Respeitar as leis sociais, né, ter um caráter muito bom, né, não cometer atos assim que vão contra a sociedade e tal, e o oposto é ruim, né? Só que vejam, aí começa a ser criado aquelas leis contra a vagabundagem, por exemplo, se a pessoa é um mendigo, não tem trabalho, não tem onde morar, ela é presa nesse contexto, né? Ela vai para a cadeia, ou para um campo de trabalho forçado, né? Acaba virando escravo. Então, isso é o que acontece com ela. Por quê? Não trabalhar dignifica o homem, trabalhar que leva ao progresso e tudo mais. Se a pessoa não trabalha, é um vagabundo, ele tem que ser pessoa. A pessoa não é um morador de rua porque ele quer, né? Ele é um morador de rua porque às vezes não tem roupa. Enfim, são N condições sociais que levam a isso. Naquele contexto, ela é presa. A gente acaba tendo uma organização, por exemplo, relacionada à sexualidade, né? Se a pessoa é homossexual, qualquer coisa, vai presa, porque o certo é ser heterossexual, é ter um casamento com homem, casar com mulher, qualquer coisa que seja diferente disso, a pessoa vai presa, né? Mulheres divorciadas vão presa, porque o casamento é eterno, isso é legitimado pelo Estado, né? E o casamento leva à felicidade. Então, conceptualmente, se a pessoa se divorciou, ela não tem como ser feliz, sobretudo para a mulher, né? Que a mulher que era presa, então a mulher vai presa. Filhos fora do casamento, preso também, a mulher é presa, né? E o filho é, em geral, colocado para adoção. Então, acontece um monte de coisas que a gente consideraria até, várias delas muito absurdas no mundo de hoje, que eram legitimadas e institucionalizadas pelo Estado, tá? E
E isso fazia com que as coisas fossem daquele jeito. Tá? Então, quando a gente está falando de organização do trabalho, a gente está falando muito mais do que trabalho, sistema produtivo, ou sobre Fordismo, qualquer coisa. A gente vai estudar isso especificamente, tá? Mas quando a gente entrar, por exemplo, no Fordismo, que a gente vai estudar detalhadamente ele não é só um sistema de produção, ele é um modo de organização do trabalho e um modo de organização da sociedade, tá? Que tem uma relação, uma série de outros conceitos, inclusive com a filosofia, com a física newtoniana, né? Então tem uma relação com padrões de pensamento e tudo mais que se organizam e se cristalizam a partir deste modo de organização do trabalho, que a gente vai estudar para a próxima aula, tá bom? Por hoje é isso, espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, me procure, mandem e-mails, enfim, que a gente tenta solucionar na medida do possível, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem bem e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal!